Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1. Aleluia. Jesus está aqui, meus irmãos. Nós cremos nisso. E enquanto você procura, eu não posso deixar de fazer menção aqui a essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez esse ano. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. São muitas pessoas que aqui a gente vê que são entregues ao reino, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade que me é concedida, primeiramente a Deus pela oportunidade de nos dar vida, graça para pregar a sua palavra. Agradecer ao pastor Rodrigo, pastor Irene, João Paulo, Linda, todos essa família abençoada. Que Deus continue prosperando o trabalho de suas mãos. São 40 anos, né? E vai continuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Capítulo 1, versículo de número 13. Louvado a Deus também pela vida do Esdras, da Samara, que já tiveram sua oportunidade aqui. São um casal do reino. Só pelo fato de estar do lado deles ali, eu já sou edificado. E hoje eu vou abrir só o caminho, né? Amanhã que é o mistério. Aleluia. Versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Quem ama a palavra do Senhor, diga amém. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém. Sente, glorificando o nome do Senhor. Queridos, a abertura da narrativa de Lucas encontra Israel em uma longa noite de trevas espirituais. A história da nação tinha sido marcada por bênção e maldição, fidelidade e apostasia, obediência e rebelião. Vou repetir de novo. A história do povo de Israel tinha sido marcada por bênção e maldição, fidelidade e apostasia, obediência e rebelião. Nós testificamos isso ao decorrer dos séculos, desde o chamado de Abraão, o pai da nação, aos 400 anos de escravidão no Egito, aos 40 anos de peregrinação no deserto, na conquista e ocupação de Canaã, nos dias caóticos dos juízes, no auge do poder e da glória de Israel sobre Davi e Salomão, o cativeiro e dissolução do reino do norte, o exílio de 70 anos e posterior retorno do reino do sul, fazendo com que nesse período a nação fosse dominada pelos gentios, terminando com a subjugação da nação para Roma. Durante todo esse período, desde Abraão, como eu acabei de citar, a história de Israel estava sendo marcada por bênção
e maldição, obediência e rebelião, fidelidade e apostasia. Mas o texto que nós lemos no capítulo 1 de Lucas, a gente vê que a nação está em uma época de trevas. A nação vivia presa no legalismo. Havia 400 anos, repita comigo, 400 anos, ok, que a nação não ouvia, assim diz o Senhor. 4 séculos que a nação não ouvia, mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. 400 anos que a nação não ouvia, até que ele venha, eu não vou descansar. 400 anos que não se levantava um profeta autêntico com a palavra do Senhor para falar à nação. O sectarismo, a apostasia, a politização e a corrupção moral da nação colocou ela em um período de trevas, e tudo isso dominava a nação. As trevas eram densas. Os 4 séculos que a nação estava vivendo, desde a época de Malaquias até o momento atual do capítulo 1 de Lucas, era o tempo mais sombrio de todo o Israel. Mas ainda assim, em um tempo de trevas, havia pessoas que ainda tinham uma vida de integridade com o Senhor. Versículo de número 6, permanece com a tua Bíblia aberta aí, porque tu é um crente que ama a palavra de Deus e participa de escola bíblica. A gente vai versículo por versículo, e o versículo 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus. Quem? Zacarias e Isabel, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em um momento de trevas, em uma época de pecado e de tudo que eu citei, ainda havia pessoas que obedeciam ao Senhor de maneira irrepreensível, e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eu já vou iniciar aqui nessa introdução dizendo que época de treva não para crente avivado. Época de trevas não consegue parar a marcha da igreja. Esses dias agora que passou, né, alguns crentes ficaram meio atribulados porque um cidadão aí assumiu o STF e ele não vai muito bem, não gosta muito da nossa cara. Mas desde quando política parou a marcha da igreja na terra? Desde quando o Coliseu parou a marcha da igreja na terra? Desde quando a perseguição parou a marcha da igreja na terra? Época de treva não para crente que ama o Senhor e carrega o zelo. Tá aqui, ó. Viviam irrepreensivelmente. Tem jovem que não se mantém nos caminhos do Senhor, porque diz que a tentação é muito grande, porque a escola influencia ele demais, porque a sociedade grita algo contrário à sua fé. Mas deixa eu te falar algo, meu irmão: se você recebeu a Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida, as trevas não te param. Vive a tua vida com Ele e Ele vai te dando vitória. Irrepreensível. Mas no versículo 8 diz assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Durante o curso de um ano, cada sacerdote deixava as suas funções locais e iria servir no templo em Jerusalém. 2 vezes durante uma semana, o sacerdote fazia esse trabalho. E o início da narrativa de Lucas encontra Zacarias aonde? No templo, para uma de suas semanas semestrais do serviço. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Era muito possível que muitos sacerdotes não tiveram o privilégio de queimar incenso no templo do Senhor, porque desde quando Davi separa o grupo de sacerdotes, ele divide em 24 turnos, cada sacerdote pertencia a um turno, e aqui na época de Zacarias, aproximadamente tinha 20 mil sacerdotes, era quase 1000 sacerdotes para cada turno,
As chances, elas eram muito improváveis. Porém, Zacarias foi sorteado, porque Deus precisava falar com Zacarias. Vou repetir, as chances eram muito improváveis. De 20 mil sacerdotes, como um seria sorteado? Era muito improvável, aquele que tinha o desejo de queimar incenso. Mas Deus foi lá e sorteou Zacarias, porque Deus precisava falar com Zacarias. Talvez as chances de Deus te entregar algo nesse congresso aqui sejam as mais improváveis possíveis. É muita gente, mas Deus te fala algo. Quando Deus quer, Ele faz. Não importa como, Ele faz. Deus precisava tratar com Zacarias. E pelo fato dessa honra de ser sorteado era tão nítida diante dos sacerdotes, quem era sorteado para fazer tal missão, para essa pessoa aquele dia seria o dia mais honroso da sua vida. Só que para Zacarias não. Para muitos aquele dia seria um dia de honra, um dia de louvor, mas para Zacarias não, porque havia uma tragédia em sua vida. Qual era, Júnior? Ele não tinha filhos. Zacarias já é velho, Zacarias já é idoso, mas havia essa tragédia que ele carregava no seu coração. E alguns rabinos judeus diziam que havia 7 tipos de pessoas que não podiam se comunicar com Deus. E a lista começava: primeiro, um judeu que não tinha esposa. Segundo, um judeu que tinha esposa, mas não tinha filhos. Para eles, essa pessoa não podia comunicar-se com Deus, mas Deus quis comunicar-se com Zacarias. Quando Deus chama Zacarias, ele entra no templo. Aquele dia é o mais honroso, mas talvez Zacarias está dizendo no seu coração: como sacerdote, esse dia está sendo o mais honroso de toda a minha vida. De 20 mil eu fui sorteado para queimar incenso. O povo tudo está me esperando lá fora para quando eu terminar aqui dar a bênção sacerdotal. Mas como homem, meu coração ainda é infeliz. Imagine a trajetória desse sacerdote, ele e sua mulher pedindo a Deus um filho. Senhor, dai-nos um filho. Olha o que os judeus falam de nós. Olha como eles nos menosprezam. Talvez você se lembre de Ana, o menosprezo que ela tinha por ela mesma, por não ter filho. Era um desprezo, o povo desprezava. E talvez Zacarias entrou ali dizendo: hoje eu estou tendo a honra como sacerdote, mas como homem, o meu coração ainda está apertado. Quando de repente, no versículo 13, o anjo aparece dizendo: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Durante todo esse período, servindo como sacerdote, Deus não respondeu a oração de Zacarias. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: ele desviou? Não. Ele deixou de queimar pelo Senhor? Não. Ele deixou de viver irrepreensivelmente diante do Senhor e obedecer os preceitos? Não. Tem cristão que não aguenta o peso do ministério, porque Deus não responde determinadas orações. E eu acho esse tipo de crente um crente muito imaturo, porque Deus, ele responde a hora que ele quiser, e ele não é obrigado a responder as suas orações para manter você na presença dele. Se ele não te respondeu, continua clamando. Se ele não mandou a bênção, continua servindo. No momento certo, ele vai falar contigo. E Deus ouviu a sua oração. Se Deus te responder hoje aqui, amém. Mas se ele não responder, continua até que ele venha. Quando o anjo aparece, é dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel dará à luz a um filho. Só que para um homem que queria apenas um garoto, para um homem que queria apenas um menino, para um homem que queria apenas ter a satisfação de ouvir o menino dizendo papai,
O anjo disse: não vai ser apenas um filho, vai ser um precursor, vai ser um nazireu e vai ser um profeta. Zacarias foi testado pelo tempo, e tudo que ele queria era um menininho para viver no convívio ali da família. Mas Deus respondeu a oração, e através de Gabriel disse: eu vou te dar um filho, mas não vai ser um filho comum. Esse filho, ele vai testificar da luz. Ele não vai ser a luz, ele vai testificar da luz. Porque a época que Zacarias vivia era a época de trevas, de escuridão. E no versículo 78 e 79, Zacarias diz assim: por causa das tenras misericórdia de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, guiar nossos pés no caminho da paz. João viria não apenas para exercer o ministério profético, ele iria testificar da luz que dissiparia todas as trevas que o pecado deixou na nação israelita. A respeito desse sol, você conhece muito bem, a saber, Jesus, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos transferiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que o que eu acho interessante é o seguinte: Zacarias, ele duvida. A gente vai chegar onde eu quero chegar, mas eu preciso que você entenda isso aqui. No versículo 20, olha o que Zacarias diz: Senhor, eu não posso ter filho porque eu sou idoso. Senhor, eu não posso ter filho porque eu sou velho. Versículo 18: como eu posso ter certeza disso se eu sou velho e minha mulher é de idade avançada? Uma geração que vive no piloto automático. Quando Deus aparece, quando Deus se manifesta, tem dificuldade para acreditar naquilo que Ele vai fazer. Porque a aparição do anjo aqui é a primeira coisa sobrenatural que está acontecendo em 400 anos. Sim ou não? Sim. A aparição do anjo ali é a primeira coisa sobrenatural em 400 anos. Em vez do Zacarias se animar e acreditar naquilo que Deus estava entregando a ele, ele ainda coloca desculpas nas suas impossibilidades. Você não entendeu talvez, mas eu vou trocar em miúdos para você. Há um tipo de pessoa, um tipo de cristão, que ele se acostumou com o sagrado. Como Zacarias, todo ano, toda semana, ele está na igreja, participa de consagração, participa de escola bíblica, culto de ensino, ele está com a Bíblia aberta, ele está fazendo as suas funções, mas quando Deus desce, ele desacredita. Porque se acostumou com o sagrado. Zacarias sabia o que havia na Torá, Zacarias sabia o que Deus poderia fazer, Zacarias sabia o que Deus fez com Moisés, mas quando o anjo diz que ia acontecer com ele, ele desacredita. É aquele tipo de crente que lê a palavra do Senhor dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não mudou, é o mesmo de 1983 e é o mesmo Deus no ano de 2023. Esse crente até lê isso, mas quando Deus faz, ele olha e diz assim: será? Não, mas foram batizados 20 jovens. Rapaz, eu não acredito não. Não, mas foi manifestado dons proféticos. Besteira, rapaz. Eles só pulam lá nesse negócio de sexta jovem. Eles só gritam lá, não acontece nada não. Se acostumou com o sagrado. Agora quando Deus te pegar, meu irmão, como pegou Zacarias, as tuas estruturas vão ser esmiuçadas. E aí você vai ter que testificar: verdadeiramente Deus esteve aqui.
tipo de crente que é igual Jacó. Jacó dormiu. Aconteceu tudo o que aconteceu. Quando ele levanta, ele diz: verdadeiramente Deus estava aqui, eu não sabia. Deus já está se movendo no nosso meio, sim ou não? Sim, mas vai ter pessoas que vão passar desapercebidas naquilo que Deus já está fazendo na nossa nação. Mas ainda bem que há um povo, que acredita naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Ele continuará fazendo. Aí o anjo responde para ele: por causa da tua incredulidade, tu vai continuar em silêncio. Desacreditou, vai continuar com a boca fechada. Porque se em 400 anos nunca tinha se ouvido assim, diz o Senhor, e nunca tinha acontecido algo sobrenatural, Zacarias tinha muita coisa para contar. A primeira coisa que ele poderia, quando chegasse na sua casa, era falar: mulher, eu fui sorteado para oferecer incenso. De 20.000 Deus me escolheu. E eu estava lá, de repente apareceu um anjo. Já pensou, Isabel, um anjo na minha frente? Em 400 anos aconteceu comigo. E ainda tem mais, ele disse que nós dois vamos ter filho. Era muita novidade, era muita coisa para contar. Mas por não ter acreditado, o anjo disse: agora cala a tua boca e vê acontecer. Sabe o que é isso? Felicidade sem exposição. Sabe o que é isso? É uma felicidade anônima. Você vai se alegrar silenciosamente, porque Deus também não tem compromisso com uma geração que vive de exposição. Deus não tem compromisso. Se Deus te liberou uma palavra, espere essa palavra se cumprir, vai exercendo o seu chamado e deixa que as pessoas testifiquem daquilo que Deus fez na tua vida. Mas o camarada recebe uma palavra, a primeira coisa que ele faz é ir lá no Instagram e dizer: hoje eu estou ungido, hoje eu recebi não sei o que, hoje Deus entregou. Ei, irmão, fica quieto e deixa Deus agir na tua vida. Se Deus te comunica algo, espera o tempo dele para exercer. Jesus ficou no anonimato por 30 anos. Não foi 12, não foi 10, foram 30. Porque o tempo ele te dá a autenticidade do teu chamado. O tempo ele comprova que o que você recebeu não foi coisa do momento. O tempo vai comprovar que o que você recebeu aqui foi o próprio Deus que te tocou. É o tempo que vai provar tuas intenções, porque às vezes nós até recebemos, mas exercemos com motivações erradas. Às vezes nós até recebemos, mas para querer nos beneficiar, nós nos perdemos no chamado. Sabe quando você vai poder dizer: eu verdadeiramente recebi do Senhor? É quando for vocês que estiverem aqui, ó, nesse altar, cantando para uma outra geração, como eles fizeram com vocês. João vai pegar o microfone e vai dizer: eu fui líder dessa missão aqui, ó, recém-casado, 40 anos, mas olha eu aqui com meu bigode branco dizendo: até que ele venha eu vou clamar. O tempo vai provar que aquilo que você recebeu foi o próprio Deus que te entregou. Porque Deus não tem compromisso com emocionados, Deus tem compromisso com crentes fiéis. Por isso, Zacarias, tu vai fechar a tua boca e vai ver o milagre acontecer. Mas deixa eu falar algo aqui para você, que quando Zacarias chega lá, ele não tinha esse recurso aqui, ó, da linguagem de Libras. Ele não tinha como mandar um WhatsApp. Ele não tinha como mandar um e-mail. Só que quando ele chega na casa dele, Isabel já entendeu o mistério. Aí eu vou te falar porque ela entendeu o mistério. Versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Eu vou ter que citar isso aqui, não tem como.
Zacarias não conseguia se comunicar, mas Isabel já entendeu. Imagine Zacarias velho, irmão, um homem velho, uma mulher idosa também. O tempo para eles ter relações é diminuído drasticamente. Agora imagine o Zacarias chegando lá todo ousado com Isabel. Isabel poderia dizer: Zacarias, deixa disso que não vai dar certo. Mas como ela era acostumado com esse negócio de sacerdócio, ela entendeu. Ei, irmão, ela era descendente de quem? Arão. E Arão era o quê? Sacerdote. Toda a descendência de Isabel era de sacerdotes. Ela foi criada no meio de sacerdote. Ela entendia o que era Deus se mover. Ela entendia o que era Deus entregar algo sobrenatural para alguém. É por isso que Zacarias casou com ela. Porque se você está aqui na igreja e quer ficar com alguém do mundo, vai dar errado. Tem que ter o mesmo propósito. Tem que ter a mesma vivência. Tu conheceu a Samara onde, Esdras? No campo missionário. Mesma vivência. Se o Esdras chegar com a Samara e dizer assim: Deus me falou algo, Samara não vai cruzar o braço e falar: será, Esdras? Eu não creio nisso aí não. Vai responder: isso não. Foi criada no meio de sacerdote, mesmo propósito, mesma vivência. Foi por isso que Isabel entendeu o que Zacarias estava tentando comunicar. Ela olhou para ele e disse: rapaz, o Deus que profetizou através de Malaquias há 400 anos atrás visitou meu marido. Agora nós vamos vivenciar a promessa. É por isso que você tem que casar e se envolver com alguém que tem o mesmo propósito, porque senão você vai perecer. Mesmo propósito, mesma vivência. Agora tem uns que recebem o chamado do Senhor, que recebem o ofício, a vocação, mas se envolve com quem não é para se envolver. Ainda vem com a péssima desculpa para o líder dizendo: não, ela está no mundo hoje, mas eu vou ganhar ela para Jesus. Mentira do diabo, rapaz. Procura alguém que tem o mesmo propósito, a mesma vivência. Isabel entende. Aí o anjo, ele vai falar agora sobre o ministério de João. O menino não tinha nem nascido, mas o anjo, através daquilo que Deus confiou ao anjo para passar a Zacarias, já tinha detalhado como ele iria viver. João teria a árdua missão de preparar o caminho para o Salvador. João teria a missão de trazer para perto aqueles que estavam longe. E a respeito do ministério de João, o próprio anjo afirma no versículo 15: pois será grande aos olhos do Senhor. Eu acho essa expressão aqui muito impactante. Olha o que ele diz: pois será grande aos olhos do Senhor. Só que a nossa ideia de grandeza não é a mesma de Deus. A nossa ideia de grandeza não é a mesma ideia para Deus. Talvez muitos que estão aqui, no ato de exercer o chamado, receberam palavras proféticas. Talvez um jovem que se destacou no meio de vocês, pregando, cantando, evangelizando, recebeu palavras proféticas. Eu já recebi muitas. João Paulo, pastor Rodrigo, Samara, todos vocês aqui com certeza já receberam. Em muitos lugares que eu já ministrei, pessoas chegaram comigo e falaram assim: eu levantarei os teus pés, eu te levantarei sobre essa nação, eu farei você viver coisas que você jamais imaginou viver. E eu recebo aquilo, irmão. Eu digo amém e concordo. Se for da vontade de Deus, vai se cumprir. Só que com essas profecias, a minha pergunta é: não vai faltar púlpito para esse tanto de gente? Talvez alguns de vocês receberam as mesmas palavras proféticas que eu recebi. E para muitos a ideia de grandeza é essa: ir para a Argentina, ir para países, pregar o evangelho. Para algumas pessoas ministério é sair viajando por aí e pregando e pregando e pregando. Para alguns essa é a ideia de grandeza.
Mas Deus te falar uma coisa, meu irmão, essa não é a ideia de grandeza para Deus. Tem gente que diz assim: eu quero exercer um ministério, porque eu quero viver nos aeroportos, eu quero conhecer várias igrejas. Mas deixa eu te falar algo, talvez essa palavra profética que você recebeu é para você ser grande nele. Aleluia. Eu recebo, eu digo amém, mas quando eu chego no meu quarto eu digo: Deus, a minha satisfação, o meu desejo, a minha prioridade não é estar apenas com o microfone, é te conhecer de perto, é ser grande na tua presença. Será que a palavra que você recebeu, jovem, não tinha outro significado? Talvez quando ele disse: eu vou te fazer grande e levantar os teus pés, era ele dizendo: eu vou fazer você grande diante de mim, mesmo que nos bastidores. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando isso porque muitos dessa geração aqui, de 1980 e até antes, para nós vivermos o que nós estamos vivendo aqui, eles foram grandes diante de Deus. Ei, irmão, não é o quanto de seguidores você tem no Instagram, não é o quantas curtidas você tem na sua foto, não é quantas visualizações o seu vídeo alcança, é o quanto você tem de Deus em você. É isso que vai validar teu ministério, e é isso que vai dar sentido, não apenas à sua existência, mas a toda e qualquer vocação. Aleluia. João, eu vou te fazer grande, mas é diante de mim. Analise o ministério de João. Não usava roupas caras, não tinha um palanque, não tinha uma caixa amplificada, vivia no deserto. Mas o próprio Cristo disse: dos nascidos de mulher não tem um maior que João Batista. É conhecê-lo de perto. Se nós fôssemos avaliar João Batista pela ótica de hoje, João Batista não estava nos maiores congressos. Se nós fôssemos avaliar João Batista na ótica de hoje, João Batista nem traz ele, porque ele só fala sobre arrependimento, ele não tem hype, ele não tem mídia. Mas se ele é grande diante do Senhor, é o suficiente. Aleluia. E o anjo continua: ele será grande diante do Senhor. E ele, Zacarias, não tomará nem vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Sabe o que é que o anjo está dizendo aqui? O anjo não está trazendo palavras próprias. O anjo está citando o que estava escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Até o anjo, quando aparece em 400 anos, foi citando Bíblia. E você aí, faltando escola dominical, para acordar 10 horas, tomar café tarde e não aprender mais do Senhor. Até o anjo que ele poderia chegar com Zacarias sendo um ser divino e falar qualquer abobrinha para Zacarias, mas ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, porque ele sabe que a palavra de Deus é o fundamento. Tem gente que recebe algo do Senhor e já chega aqui dizendo que o que ele tem para entregar é aqui, é na hora. E a gente até conversou agora há pouco sobre as revelações que Deus nos dá aqui. Às vezes quando tudo está montado, Deus vai lá, quebra tudo e nos dá algo novo. Isso acontece, mas não ache que pelo que você recebeu do Senhor, você vai ser autossuficiente para tudo. Não, Deus vai me dar na hora, Deus vai fazer acontecer na hora. Não, irmão, se prepare, se fundamente. Até o anjo que poderia falar qualquer coisa chega citando Bíblia.
E ele diz, ele vai vir no espírito e no poder de Elias. E o que é que o anjo diz? Para fazer o quê? Converter o coração dos pais a seus filhos. O ministério do precursor era preparar o caminho para o Senhor. Mas ele disse assim: vai atingir teus familiares. Você vai exercer um dos mais sublimes ministérios, preparar o caminho para um rei. Mas o seu ministério vai ter que atingir a sua família. Sabe o que é isso? Uma geração que queima pelos de fora, mas não deixa a chama apagar com os que estão dentro. O que Deus te entregou, jovem, nesse ministério é para fazer queimar os de fora, arder nos de fora, mas não deixe a chama apagar para com os que estão dentro. A sua família precisa de você. A sua família precisa ouvir o que Deus te entregou. Mas Júnior, eles não são crente, continua pregando. Mas Júnior, eles não gostam de cristianismo, continua falando. Através das tuas atitudes, o teu ministério precisa atingir os teus. Eu estou falando com uma geração que vai experimentar o avivamento desses últimos dias. Mas os seus não ficarão de fora. Você vai alcançar a sua família. Você vai alcançar os seus pais. Você vai alcançar os seus tios. Você vai alcançar a sua parentela. Porque aquilo que Deus te entregou não fica paralisado em ti. Vai ter que transbordar na escola, vai ter que transbordar no trabalho, vai ter que transbordar em casa, vai ter que transbordar aonde você for. Vai ter que atingir. Qual é a prova disso? Versículo 41. A prova de que o ministério de João atingiria os seus é que quando Maria chega na casa, ela já recebeu também a visita do Gabriel, do anjo. E ela chega lá na casa do Zacarias e cumprimenta Isabel. A palavra de Deus vai dizer que quando ela saúda, o neném ouve aqui dentro João o Batista, e a Bíblia vai dizer que ele se alegra também. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O ministério do menino já começou antes dele nascer. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Pois bem, quando Maria sauda Isabel e o João Batista se mexe no ventre de Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. Vai ter que atingir os teus. A proporção vai ser tão grande que vai ter que encher os teus. E o seu pai, no versículo 67, quando Zacarias escreve qual seria o nome do seu filho, a Bíblia vai dizer que quando ele termina de escrever, a sua boca se abre. E versículo 67 diz: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo. O teu ministério vai ter que atingir os teus. Com essa evidência realizada, com essa evidência concretizada, João agora vai exercer o seu ministério. Ele cresce e marca o início de uma era. E agora eu caminho para o final. Por que João marca o início de uma era? Porque quando perguntaram a ele quem ele era, ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Só que o que João disse também não foi palavras próprias. Ele estava citando o profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 3. Só que o que eu acho interessante, Samara, é que o livro de Isaías, ele é como se fosse uma miniatura bíblica. Ele tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 39, ele representa o Antigo Testamento. Do capítulo 40 ao capítulo 66, ele representa o Novo Testamento. Pode ler e fazer essa divisão do 1 ao 39 e do 40 ao 66. E quando João Batista cita quem ele era, ele cita Isaías 40, porque ele está iniciando uma nova era.
João Batista foi o último profeta veterotestamentário. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, e ele estava iniciando uma nova era, cumprindo o que estava escrito. Mas lá em João capítulo 1, quando ele começa a exercer o seu ministério, algumas pessoas vão lá, a obra está sendo realizada, ele começa a discipular publicano, até os soldados, que eram um dos mais corruptos da época, perguntaram para João, dizendo: João, o que é para nós fazer? E João ia lá e falava. João estava atingindo todos os segmentos da sociedade da sua época, preparando o caminho para o Salvador. Só que para testar ele em seu caráter, em sua integridade, e para validar o seu ministério, alguns fariseus contratam algumas pessoas para no meio da multidão perguntar quem João Batista era. Ah, meu irmão, isso aqui é muito sério, porque eles perguntam dizendo: quem tu és, João Batista? Tu é o Messias? E você sabe que para os 400 anos de treva, tudo que a nação queria era o Messias. Só que a idealização do Messias na cabeça deles era que o Messias viria com um poder militar para tirar eles da subjugação de Roma. O Messias viria, se não viesse dessa forma, viria de uma maneira sobrenatural, batizando as pessoas e dizendo que o reino tinha chegado, um ser de luz resplandecente. Para eles o Messias era tudo isso. E quando eles perguntam para João se ele era o Messias, ele não usurpa um lugar que não era dele. Vou ter que te falar isso. No ministério, até que ele venha, quando Deus te usa e as coisas acontecem, esse lugar não é seu. Reconheça isso. Quando Deus te usa e nós chamamos alguém aqui, vamos orar por cura, e Deus no nome dele cura, esse lugar não é seu. Porque tem pessoas que recebem algo de Deus, e quando Deus opera, elas querem um mérito para elas. Se Deus usou você para impor as mãos sobre alguém, e esse alguém foi batizado com o Espírito Santo, feche a tua boca, e se alguém te perguntar, diga que foi ele, porque por ele, por meio dele, são todas as coisas. Não usurpe o lugar que não é seu. Tu é o Messias? Sou não. Eu estou longe de ser o Messias. Eu vim aqui para ser uma voz e para dizer e para apontar o caminho certo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos nesse extremo de que se Deus fez, foi porque eu estava lá. Não, o congresso só foi bem realizado e teve êxito porque eu estava na organização, porque eu estava orando, porque eu fui o primeiro a comprar a camisa. Ei, meu irmão, não usurpe o lugar que não é seu. Se você não tivesse aqui, Deus iria fazer do mesmo jeito, porque Ele precisa, mas não depende. Aleluia. E aí o anjo disse: ele vai vir no espírito e no poder de Elias. E perguntaram para João: tu é Elias, João? Porque Elias, ele não morreu, foi transladado. E a nação acreditava que quando o Messias viesse, Elias ia vir antes. E Elias ia falar para eles quem eram as pessoas puras, quem eram as impuras, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Ele ia batizar as pessoas. Eles tinham essa crença. E quando eles viram as evidências do ministério de João, eles perguntaram: tu é Elias, João? João poderia muito, a maior figura profética do Antigo Testamento, Elias. João poderia dizer: rapaz, não é que eu tenho jeito. Elias vivia no deserto, eu vivo no deserto.
Elias vestia uma roupa parecida com a minha. Elias foi um agente do reino na sua época. Eu acho que eu vou pegar esse título para mim: João Batista _ Elias Silva. Eu acho que eu vou colocar na bio do meu Instagram: sou João, mas ando igual Elias. Sou João, mas tenho o mesmo poder de Elias. Eu acho que eu vou fazer isso, mas ele não fez, porque ele sabia que ele não poderia se apropriar daquilo que não é dele. Por isso ele continua convicto da sua identidade, dizendo: eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz. É Messias, não sou não, eu sou a voz. É Elias, não sou não, eu sou a voz. Porque Deus me entregou algo para mim, eu não vou usurpar aquilo que não é meu. Tá bom, João, a gente entendeu. Tu não é nenhum dos dois. Tu é um profeta. Tu é um profeta, Elias. João, perdão. Tu é profeta, João. Não. Eu sou a voz. E isso que tu está fazendo, o teu ministério vai até quando? Até que ele venha. João, o que tu está fazendo aqui em Israel é diferente de tudo que a gente viu. Bora pro STF dos judeus, vai ensinar lá. A gente vai te dar roupa, a gente vai te dar comida boa, a gente vai te dar o trigo, a gente vai te dar o óleo, a gente vai te dar o vinho. João disse: não, os manjares de vocês eu rejeito, porque eu vim com uma missão, e vai até quando? Até que ele venha. Não, os seus amigos podem falar para você: bora no hambúrguer. Não, o João marcou o jejum para nós. A gente não vai comer nada agora, até meio-dia do outro dia, ou até meio-dia do dia seguinte, que vai assim, né? Inicia de um dia para o outro, depois Deus vai dando fome, quando vê já estão jejuando 3 dias, 4 dias, uma semana, porque a fome vai aumentando. Talvez eles perguntem para você: bora jantar, bora num rolê. Não, meu irmão, eu estou em consagração. Poxa, mas todo dia tu está em consagração, todo dia tu está lendo Bíblia, todo dia tu está na igreja. Vai até quando? Até que ele venha. Não, mas esse negócio de igreja, de congresso, toda semana tu tá lá, tu não cansa. Não, porque eu fui chamado para fazer isso até que ele venha. Fique de pé comigo. João, ele foi chamado para preparar um povo para o Senhor. Sabe o que a nossa geração, está incumbida de fazer? De preparar um povo para a volta de Jesus. Talvez você não entenda o peso disso, mas eu vou te explicar. É por isso que você precisa estar perto daqueles que queimam. É por isso que você precisa estar perto de crente fervoroso. É por isso que você precisa estar perto de crente que segue a palavra de Deus. Porque nós fomos incumbidos dessa missão de preparar um povo para o Senhor quando Ele voltar. João não usurpou aquilo que não era dele. Ele tinha poder, tinha ministério, tinha as palavras proféticas sobre ele. Quem perguntasse para o pai dele poderia testificar de que o seu nascimento já foi sobrenatural, só pela idade dos dois. Mas sabe, quando perguntaram para ele sobre o Messias, ele disse assim: eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Ei, irmão, na época dos israelitas, os mestres judeus falavam que os seus discípulos podiam fazer tudo o que um serviçal fazia, menos desatar as correias de suas sandálias, porque isso era para escravo. Sabe o que João disse? Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, nem para ser escravo eu sou digno. E quando ele está pregando, o tempo estava passando, mas João era incansável. João sabia que o que ele recebeu era até que o Senhor viesse.
Quando Jesus aparece, João Batista vê ele. E aquela época era uma época próxima da Páscoa. E João vê um monte de cordeirinho vindo das zonas rurais para Jerusalém. Sabe o que aqueles cordeirinhos iam fazer? Ser mortos para o sacrifício do pecado de Israel. Eram muitos cordeiros para purificar o povo. E João vê os cordeirinhos indo para Israel para serem sacrificados. Só que de repente ele vê Jesus. E ele aponta para Jesus e diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o verdadeiro cordeiro que vai fazer o sacrifício definitivo para Israel. Eis aí o cordeiro que vai ser o sacrifício e o sacerdote. É por isso que Jesus apareceu com 30 anos. Porque um sacerdote só podia exercer o ofício a partir de 30. E é por isso que Jesus exerce a partir de 30. Porque Ele é o sacrifício e é o sacerdote. E através da sua morte na cruz do Calvário, Ele providenciou para mim e para você a purificação necessária. O véu do templo se rasgou. Agora todos têm acesso. Todos têm acesso. Todos têm acesso. Aquilo que Deus te entregou vai preparar a tua geração para a volta de Jesus. Tem muitos caminhos tortuosos que precisam ser endireitados, e é por você, é por mim. Tem muita coisa que ainda nós precisamos fazer para receber Jesus de novo, e nós vamos fazer. Vamos dar toda a nossa força e todo o nosso ser para cumprir essa missão, porque Ele já está vindo. E para mim finalizar, eu digo: aquilo que Deus te entregou não é para gerar ciúmes em você. Não seja ciumento da unção que Deus te entregou. Compartilhe ela, não seja egoísta. Porque quando João fala: eis ali o cordeiro, os seus discípulos estavam tudo lá. E eles falaram assim: João, aquele homem Jesus é aquele que, para quem tu dedicou toda a tua vida, todo o teu ser, que tu viveu fazendo jejum. Era por ele, João, era por ele. Sim. A gente pode seguir ele, deve, porque aquilo que ele me entregou não vai gerar ciúme em mim. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. A minha missão concluiu, ele veio. E eu queria fazer um convite nessa noite. Vocês ainda vão receber muito aqui nesses próximos dias. Mas talvez você que está aqui foi privado do propósito. Não há uma vida mais miserável para a pessoa, para o ser humano viver, do que ser privado do seu propósito. Porque aquilo é o motivo pelo qual ele vive. Se Deus te chamou para cantar, canta com toda a tua alma. Se Deus te chamou para pregar, prega com todas as tuas forças. Se Deus te chamou para evangelizar, percorre toda essa capital falando de Jesus. Se Deus te chamou para queimar, queime. Você é lenha, tem que queimar continuamente. Por isso eu quero orar por você aqui e agora. Você não pode ser privado do propósito. Se Deus te chamou para ser um precursor e para preparar um povo para Ele, você tem que fazer isso. Eu quero chamar você aqui na frente para orar por você. Se você está afastado, desviado, venha aqui reatar a sua aliança. Já tem uma pessoa aqui na frente e eu quero chamar por você. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória?
O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. O Senhor poderoso e forte na batalha, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem é Ele? Jesus Yeshua, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aonde está você? Corre aqui. Ei, meu irmão, se Deus te chamou para ser precursor, não vive nos palácios. Se Deus te chamou para preparar o caminho, está na hora de viver a verdade. Uma geração que não se conforma com os manjares deste mundo. Uma geração que vive aquilo que Deus confiou, sem se expor. Gravetos incendiados, escondidos nele. Eu te espero vir aqui. Eu te espero vir aqui. Eu te espero vir aqui. Jesus te chama, vem. Está na hora de preparar o caminho. Nós já estamos preparando o caminho, mas Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você. Está na hora dos seus tempos devocionais aumentarem. Está na hora da sua leitura bíblica se intensificar. Está na hora de se abster de comida boa para viver o propósito plenamente. Está na hora de você abrir mão daquilo que você ama para viver aquilo que Ele quer que você viva. Oh, Jesus. Vem aqui. Até quando você vai viver essa vida medíocre, mediana? Até quando? Se Deus te confiou algo e derramou sobre você, até quando você vai viver para si? Vai demorar muito perceber que o caminho que você está seguindo não vai te levar para lugar nenhum. João Batista não tinha nada diante dos homens, mas diante de Deus ele tinha o que era preciso. João Batista talvez não era o melhor profeta para aquela época, mas aquilo que ele recebeu era o suficiente. O que nenhum sacerdote fez em 400 anos, João Batista fez em 6 meses. Fez em 6 meses. Fez em 6 meses. O que muitos homens não fizeram durante todo esse tempo, eu e você vamos fazer. E não é só para jovem, não. É para quem está disposto. É para quem está disponível. É para quem está disponível. É para quem está disponível. Oh, Espírito Santo. Tiago, tu pode vir aqui? Tiago Avis, tu mesmo, pode vir aqui na frente. Vem aqui. Enquanto o João vai louvando, você vai se entregando. E eu ainda estou te chamando para vir aqui na frente, porque Deus quer derramar algo sobre a sua vida. Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida. Está na hora de preparar o caminho para entrar o Rei da Glória. E essa glória manifestada, essa glória manifestada, essa glória manifestada, ela te constrange. Essa glória manifestada, ela faz quebrar tuas convicções e te leva para um novo rumo. Aleluia. 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 Faz
toda incredulidade, toda amargura, toda insegurança, toda dúvida. Xelabaceira maná, faz outra vez. Xelabaceira larás, nós choramos, Senhor. Venha sobre os corações, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Faz outra vez, faz outra vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Sim, Deus. De novo faz sobre a nossa geração. Espírito Santo, nós pedimos aquilo que o Senhor derramou sobre João, que o Senhor possa derramar sobre a nossa geração. Que venhamos preparar o caminho para que venha o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Eu te apresento cada vida. Eu te apresento cada jovem, Senhor, que está aqui na frente. Aquilo que o Senhor fez com Evan Robert, John Wesley, que seja em dose dupla sobre a nossa geração. Aquilo que o Senhor derramou sobre Daniel Berg, Gunnar Vingre, que venha em dose tripla sobre a nossa geração. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer no Brasil e no mundo. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em nossa geração. Usa, Pai, crianças, usa adolescentes, usa anciãos, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Pega na mão dele com fé. Isso. Deus está colocando uma fome e uma sede no teu coração, que a menos que você esteja fazendo a vontade dele, você não vai ficar satisfeito. Porque uma vez que você coloca os olhos nele, só Ele te satisfaz. Uma vez que você contempla Ele, Ele é suficiente. Oh, Espírito Santo, pega na mão dele agora. Pega na mão dele agora.
de mãos dadas. Oh Espírito Santo, Deus está levantando pessoas aqui na ousadia de João, na intrepidez de João Batista, aqueles que preparam o caminho para o Senhor, aqueles que se abstêm do que for preciso para viver a vontade daquele que o chamou. Tem jovens aqui que vão passar a renunciar a coisas lícitas. Não é que seja errado o teu lazer, não é que seja errado o teu futebol, mas a fome que Deus está colocando em ti vai fazer você renunciar esses momentos para ficar com Ele. É ser grande diante dEle, é para conhecer Ele de perto. Deus está te escondendo nas asas dEle, nas asas dEle. Se prepare, se prepare, porque entrará o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus. Espírito Santo, aonde tiver um crente de mãos dadas, que crê naquilo que foi pregado, é a promessa da presença, é a promessa da presença, é a presença da promessa, é a promessa da presença, é a presença da promessa. Ei, receba. Não existe sentido viver uma vida para nós, Jesus. Não tem sentido viver segundo a minha perspectiva. Não, não, não. Não existe sentido viver segundo os meus objetivos. Não, não, não. É a promessa da presença. É a presença da promessa. É a promessa da presença. É a presença da promessa. É a promessa da presença. Oh, Jesus! É Espírito! Herrera na você! É a presença da promessa. É a promessa da presença. É a presença da promessa. Não ficaremos de fora. Aqueles que preparam o caminho, e entrará o Rei da Glória sobre a geração de Abraão, sobre a geração de Isaac, sobre a geração de Jacó. Aqueles que preparam o caminho. Ah, irmão, há uma nuvem de glória aqui. Que venham mais 40 anos até que Ele venha. Que venham mais 100 anos, é até que Ele venha. Que venham mais 1000 anos, é até que Ele venha. Nós gastaremos a nossa vida.
te apresento cada um, Senhor. Cada um que está aqui na frente, cada um que está na galeria, daquela porta até o último centímetro que pertence a Betseba. Que sejamos, Pai, incendiados com a Tua presença, e que nenhum que está aqui fique de fora. Nós somos aqueles que preparam o caminho, e nós iremos não no espírito de Elias, mas nós iremos no Teu Espírito. Nós não iremos no poder de Elias, nós iremos no poder do Espírito, no Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça esse jovem, abraça essa pessoa que está do seu lado e diga a ela: é até que Ele venha. Até que Ele venha, tu não tem descanso. Até que Ele venha, tu não vive para ti. Até que Ele venha não é sobre a tua perspectiva, é sobre aquilo que Ele te entregou e confiou em tuas mãos. São 40 anos prosseguindo no querer de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que preparam o caminho, entrará o Rei da Glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem aqui está se reconciliando, levante a mão. Uma. Tem alguém aqui aceitando a Jesus pela primeira vez? 2, 3. Tem mais alguém? Tiago está se reconciliando. Tiago está se reconciliando. Deus vai fazer infinitamente mais. Pode ter certeza disso. Além daquilo que tu pede ou imagina, Deus vai fazer infinitamente mais. Os teus ombros estão sendo estruturados para carregar a arca da presença. E Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque um dos atributos de Deus é a fidelidade. Nós podemos falhar, Ele não, e Ele vai fazer. 5 vidas se reconciliando. Que a partir de hoje, a trajetória de vocês, de recomeço, não cesse. A inconstância não vai dominar nenhum de nós. A pornografia não vai dominar nenhum de nós. A prostituição não vai dominar nenhum de nós. Porque aqueles que preparam o caminho, aqueles que preparam o caminho, aqueles que são vozes que clamam no deserto, eles não são dominados por nada deste mundo. Eles são dominados por um alguém. Esse alguém é Jesus. Que Deus abençoe vocês. Prossigamos e conheçamos o Senhor todos os dias, até que Ele venha. Amém e amém.